Ó, o Mavic Mini e o Mavic Air no vento aí, ó. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Rafael Ritter e para o vídeo de hoje eu preparei uma coletânea de imagens que eu fiz com o Mavic Mini para matar a curiosidade de vocês sobre a qualidade de filmagem dele. Eu gravei em diversos lugares, a maioria deles durante o dia, mas lá no finalzinho do vídeo também tem algumas gravações noturnas que eu fiz aqui no condomínio e também algumas fotos. E para não deixar o vídeo tão monótono, eu vou aproveitar para passar para vocês algumas impressões que tive ao longo desses dias e vou falar um pouco sobre o drone em si, a pilotagem, o rádio, a bateria e também o aplicativo. Lembrando que esse Mavic Mini que eu recebi foi enviado pela Flypro, que já tem ele em estoque, ou melhor, tinha quando eu escrevi esse roteiro, mas está saindo igual pão quente. Então se tu tá pensando em comprar um, já sabe, o link pro site da Flypro tá aqui embaixo na descrição. E vamos começar falando pelo design do Mavic Mini. A DJI sempre utilizou designs funcionais em seus drones, ou seja, cada cantinho do drone tinha um propósito, mas isso aí mudou com o Mavic Mini, já que o design dele basicamente simula o design de um Mavic 2 padrão. E para isso ele lança mão de um aspecto que antes era exclusividade dos cloninhos chineses. Na parte dianteira, ele tem detalhes que simulam os sensores anti-colisão do Mavic 2, mas que na verdade são só decorativos. De maneira alguma isso aí atrapalha, não muda nada, né? Muito pelo contrário. Eu achei muito simpática a ideia de manter a mesma linha visual, uma vez que ele utiliza, né, o mesmo nome. Pior ia ser lançar outro drone completamente diferente e chamar de Mavic para confundir a cabeça das pessoas, igual a DJI fez com o Mavic Air. Sobre o material e a qualidade construtiva, o que eu posso dizer depois do primeiro contato que eu tive e que vocês podem assistir nesse vídeo do card ou então no card do final desse vídeo, onde eu fiquei perplexo com o nível de resistência mecânica, é que a DJI mais uma vez fez o que sabe fazer de melhor e inovou novamente, já que o Mavic Mini tem de fato uma estrutura muito leve, mas não graças à ausência de itens de acabamento, então devido ao uso de materiais frágeis, mas sim a uma boa engenharia e utilização de materiais leves e resistentes. Quanto ao voo dele, pessoal, ele lembra muito um drone maior, ele responde bem e tem comandos suaves. Eu voei em alguns dias com bastante vento e em momento nenhum ele transmitiu insegurança ou apresentou problemas como, por exemplo, o desarmamento do gimbal. O gimbal, aliás, é um capítulo à parte, ele realmente tem 3 eixos mecânicos e não 2 eixos mecânicos no terceiro digital como alguns achavam, e é com certeza um dos pontos altos desse Mavic. Para falar bem a verdade, tu só percebe que não é um drone maior quando tu olha para cima e fica um pouco apreensivo com o tamanho do drone, tanto que se voar um pouco mais longe, é realmente difícil localizar ele a olho nu, tão difícil quanto encontrar ele no céu depois de retornar de um passeio mais comprido. É mais fácil apertar logo o botão de Return to Home e esperar ele voltar sozinho até tu achar ele com base no som dos motores quando ele já estiver pertinho. Falando agora sobre o aplicativo, ele foi uma das grandes inovações aí do Mavic Mini, já que ele não utiliza o DJI Go e sim o DJI Fly. Um aplicativo bem mais simples, tanto em termos visuais quanto em termos de recursos. A ideia da DJI ao separar os aplicativos, aliás, foi muito bem-vinda, já que o DJI Go 4 é um aplicativo bem mais complexo e, do ponto de vista do usuário, faz muito mais sentido utilizar algo sob medida do que algo adaptado. De uma forma geral, ele manteve todos os recursos principais, como controle de câmera, menu de configurações, sistema de avisos, geofences e mapa de navegação. Durante os meus testes, ele funcionou muito bem, ele cumpre o que promete, mas na minha opinião pessoal, ele podia ter dado o mesmo refinamento gráfico do DJI Go 4, porque esse visual mais simples remete um pouco aqueles aplicativos dos dronezinhos chineses. Impressão que obviamente acaba logo que tu começa a utilizar, quando tu percebe que tudo funciona como deveria dentro do padrão DJI. Agora um recurso que eu senti falta, não por ser um grande adepto, mas por entender que atualmente as pessoas gostam de compartilhar os seus momentos, foi a ausência da transmissão ao vivo para as redes sociais. E isso é uma coisa curiosa, mas que talvez, né, seja incluído aí em atualizações futuras, uma vez que não faz sentido remover uma feature de um drone que tem um foco totalmente recreativo. E fechando essa parte do aplicativo, alguns usuários relataram que a versão Android dele só funciona em celulares Android 64. Eu sinceramente não corri atrás de mais detalhes sobre isso, mas fica aí a dica e se alguém tiver mais detalhes pode compartilhar aí nos comentários. Quanto ao rádio que acompanha o Mavic Mini, nenhuma novidade, né? Conforme eu já tinha dito em outros vídeos, é o mesmo formato já adotado pelos outros drones da linha Mavic Spark, na versão sem o LCD e com algumas outras diferenças.
A primeira delas é que na parte de cima tem apenas a rodinha de controle do gimbal, de modo que o ajuste do ganho precisa ser feito através do aplicativo. Outra ausência que fica bastante evidente é a do botão para acionar o modo esporte, outro recurso que ficou acessível apenas pela tela do aplicativo. E por último, ele também não tem os botões C1 e C2 na parte traseira. Para quem não sabe, são dois botõezinhos configuráveis que estão disponíveis em alguns outros modelos da marca. E pessoal, eu confesso para vocês que quando eu reparei nesses detalhes, eu cheguei a pensar em criticar bastante, né, e chamar de economia boba. Mas depois de voar por algum tempo, eu sou obrigado a confessar que eu já me pergunto, né, se faz sentido realmente um botão físico só para acionar um modo de voo. Já a rodinha para ajustar o ganho da câmera, bom, essa aí sim eu continuo sentindo falta. O problema maior, na real, vai sentir quem por algum motivo costuma fazer voos sem usar o celular, já que não vai conseguir acessar alguns recursos, sem contar que os botões físicos para tirar foto e filmar não emitem sons muito convincentes, e tu fica sempre na dúvida se realmente funcionou. O botão de filmagem, aliás, emite o mesmo som, tanto para iniciar quanto para finalizar a gravação. Então tu nunca tem muita certeza ali do que de fato tu tá fazendo, se tu tá iniciando, se tu tá encerrando. Enfim, bastaria um sonzinho diferente, né, para resolver esse problema. Sobre a câmera, pessoal, não tem muito o que dizer. Ela oferece as opções de Full HD e 2,7K, o que na minha opinião é mais do que suficiente, uma vez que muitos dos que fazem questão de 4K acabam desconsiderando a dificuldade que é manipular os arquivos resultantes, que geralmente ficam bem grandes, tanto para edição quanto para upload. Já a taxa de bits de 40 megabits por segundo, né, que preocupava alguns, se mostrou bastante adequada, como se pode ver nas imagens. A preocupação se devia ao fato de que drones, como o Mavic Air, por exemplo, oferecerem taxas de gravação de até 100 megabits. Mas o fato é que o Mavic Air grava em 4K e, portanto, precisa de uma taxa mais elevada. Mas não se esqueçam que a própria linha Phantom anterior ao 4 Pro utilizava 60 megabits por segundo para gravar em 4K, e ninguém achava ruim. Então, quanto a isso, tá de boa. O problema maior é a ausência de fotos em DNG. Recurso que certamente garantiria algumas vendas a mais para o Mavic Mini. Sobre as baterias, o Mavic Mini é o primeiro drone da DJI a abrir mão das baterias de lítio polímero, né, as famosas LiPos, em prol das baterias de íons de lítio, né, que possuem uma densidade energética maior. Alguns sites, inclusive, já desmontaram packzinhos de bateria do Mavic Mini e mostraram que são utilizadas duas células Panasonic 25R, com capacidade de descarga contínua de até 20 amperes. Infelizmente, para garantir a leveza do conjunto, né, elas não possuem indicadores de carga, então é melhor guardar as baterias usadas em um lugar diferente de onde estão ali as baterias carregadas. A DJI podia, no mínimo, ter colocado aqueles marcadores mecânicos, né, para a gente saber quais que já foram descarregadas. Aliás, ainda sobre as baterias, alguns inscritos perguntaram e eu não soube informar se é exemplo do que ocorre com as baterias dos demais modelos da marca, elas entram em storage mode depois de alguns dias sem uso. Pessoal, eu não tenho essa informação, se alguém souber disso, deixa aí nos comentários, né? É um assunto importante, né? Afinal, assim como ocorre com as baterias de LiPo, as de íons de lítio também devem ser armazenadas com cerca de 40% da capacidade para evitar deterioração. Isso se forem ficar sem ser usadas por mais do que 1 ou 2 semanas. Tá, beleza, pessoal? Esse aí foi o vídeo de hoje. Então, se curtiu, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!